Glória a Deus, amém. Nós começamos uma série nova na semana passada, Por 7 Caminhos Fugirão. Quem gosta de aprender a Bíblia, diga amém. Eu quero ensinar a palavra para você. Preste atenção numa coisa. Existem conquistas que não pode passar do tempo na nossa vida, porque é como uma plantação. A plantação tem o tempo certo de você lançar a semente e tem o tempo certo de você fazer a colheita. Se você perder o tempo de lançar a semente, só na próxima temporada. O que eu quero dizer com isso? Se você perde o tempo da colheita, todo o seu trabalho foi em vão. Então é muito importante prestar atenção nisso. Então, onde o senhor quer chegar com isso, pastor? É que a nossa vida é como uma semeadura. E às vezes, por nós não sermos ousados na fé, às vezes nós perdemos a vez, perdemos a motivação, perdemos o vigor, o entusiasmo. Eu aprendi semana passada que eu não posso caminhar fora do propósito de Deus. Por quê, pastor? Pois quem entra em um propósito com Deus, não precisa entrar em lutas físicas. Lembra dessa frase que a gente terminou falando sobre isso? Quando eu entro em um propósito com Deus, eu não preciso entrar em lutas físicas. Eu falo isso porque existem pessoas que estão dentro da igreja e às vezes ela perde o time de Deus, o tempo de Deus, o tempo da visitação de Deus, que vai quebrantando o coração, que vai fazendo a obra. Aí, essa pessoa muitas das vezes está frequentando a igreja, mas ele não quer se batizar. Essa pessoa não quer se envolver nas coisas da igreja. Entendeu? O Espírito Santo está ali trabalhando, mas ela está perdendo o tempo de Deus. Então é muito importante a gente deixar o Espírito Santo fazer a obra dele na nossa vida. Nós começamos falando sobre o Salmo 91. O Salmo 91 para nós tem muitas revelações. Ele é um texto de declaração poderosa. Só que o Salmo 91 aberto, ele não vai funcionar. Mas o Salmo 91 colocado em prática, ele é uma arma poderosa no mundo espiritual. Esse salmo, qual o entendimento que Moisés compôs no momento em que ele estava construindo o tabernáculo? O que era o tabernáculo? O lugar onde a glória de Deus se manifestava. Era o lugar onde Deus escolheu para manifestar a sua presença em toda a terra. Deus escolheu um lugar, o tabernáculo. E ele vai falar das experiências que ele viveu quando a nuvem de Deus vinha, quando a glória de Deus se manifestava. A pergunta aqui é: como podia um tabernáculo com paredes e cortinas conter a glória do Deus Todo-Poderoso? Qual é o recado que Deus estava mandando? Todo mundo não pode conter a minha glória, contudo eu desejo, eu posso concentrar toda a minha essência em um pequeno ponto, o tabernáculo. Mas esse não era o desejo de Deus. Está dentro de cortinas, de 4 cortinas, de um ambiente. O desejo de Deus é se manifestar, o desejo de Deus é se revelar. Então Moisés, ele percebe que quando o sol batia sobre o tabernáculo, e ele se escondia naquela sombra, ele entendeu isso como o esconderijo do Altíssimo. Esse é o lugar, porque quando a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava, na verdade não era a sombra de Pedro que curava, mas era Pedro que andava na sombra do Onipotente, e era isso que trazia milagres e coisas sobrenaturais aconteciam. O Salmo 91 revelam 7 regências do mal. Eu falei semana passada, recapitulando, olhe para mim, regências são forças espirituais, são sistemas, estruturas,
são influências sobre territórios que governam, que trazem pobreza e miséria, que trazem maldição. Existem regiões, por exemplo, que o nível de miséria é grande, porque existe uma regência naquele lugar bloqueando o céu. Existem lugares, por exemplo, que o índice de assassinato, de violência é muito grande. Existe um principado de violência que rege aquele lugar. Por isso que a igreja foi chamada para guerrear contra principados e potestades na terra. Esse é o nosso chamado. É interessante que essas regências trabalham também na mente, bloqueando, tentando bloquear as suas conquistas. Então o que a gente precisa lembrar? Que quando Deus diz a Moisés que era hora de entrar na terra prometida, Deus anuncia a promessa, mas Deus também estava mostrando para eles que existiam inimigos na terra que precisava ser conquistada. 7 inimigos. Vamos lá no texto de Deuteronômio capítulo 7, Deuteronômio 7:1, para a gente lembrar. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que aqui vais a fim de possuí-la, e se tiver lançado fora diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Entenda uma coisa, todos nós temos sonhos e temos promessas, sim ou não? Sim. Mas toda vez que você se levantar diante do Senhor para conquistar algo, o inimigo vai colocar resistências na sua frente, para você parar, para você desistir, para você olhar para trás. As oposições vão se levantando. Todo projeto que Deus tem para a tua vida, se prepare, porque resistências também vão se levantar, mas não é para você parar, não é para você recuar. Por quê? Porque eu tenho a garantia de Deus. Diga comigo, eu tenho a garantia de Deus. Quem foi que te prometeu? O Senhor. Então, se foi Ele que me prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o que nós vemos aqui? É que o Senhor está mostrando que os inimigos que eu vou encontrar quando eu entrar na minha promessa, Ele está me dando as características do que eu estou para enfrentar. A pergunta é, por que ao invés de Deus me dar o livramento, Ele me revela sobre o inimigo? Por que Deus não limpa a terra? O próprio Deus vai lá, tira os 7 inimigos e eu entro e conquisto a terra. Sabe por quê? O livramento vai me fazer conhecer o favor de Deus, mas conhecer o inimigo vai proporcionar a presença constante de Deus na minha vida. Então, o que você mais anseia? Deus agir em sua necessidade diária ou a presença constante dele com você? O que você prefere? Porque Deus quer saber se Ele só existe para você, para suprir as suas necessidades, ou se realmente Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor. Quando nós olhamos para Deuteronômio, o texto que a nossa pastora Senadi falou aqui hoje, um dos textos, né? O que é Deuteronômio? A palavra é segunda lei, ou repetição da lei. Então todo o livro de Deuteronômio, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Então Deuteronômio é uma espécie de manual para que eles seguissem, para que pudessem entrar na terra e desfrutar da bênção. Entrar na terra e desfrutar de quê? Da bênção. Porque tem muita gente que está na terra, mas não está desfrutando da bênção. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está vivendo a plenitude do que Deus tem para a sua vida, por vários fatores. Um dos textos que a nossa pastora leu
é Deuteronômio 28, que deixa muito claro a condição para ser abençoado e a condição que atrai a maldição. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, mas se fores rebelde, a espada do Senhor vai te devorar. Então, quando nós olhamos a nação de Israel, ele recebe uma espécie de manual de sobrevivência antes de entrar na terra que eles iam conquistar. Ou seja, depois da travessia, a sua vida vai mudar. Eu lhe darei o que prometi, mas saiba que você vai ser resistido por aqueles que estavam na terra antes. Então eles não querem dividir com você o mesmo espaço. Eles não querem que você conquista. Eles não querem que você seja feliz. Eles não querem que o seu casamento seja um casamento abençoado. Eles não querem ver os teus filhos na igreja. Se a gente pegar essas 7 regências ou esses 7 inimigos e trazer para os dias de hoje, o que representa isso? Toda a oposição que se levanta contra nós, através de ataques do inimigo. E a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno. A Bíblia fala que as nossas armas, as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer as obras do inimigo. Então você tem armas para lutar. Deus nos colocou nesse mundo. E para sobreviver, a gente tem que lutar. Mas Deus não deixou você sem armamento. O problema é que tem muita gente que não sabe usar o armamento. Ele tem o armamento, mas não sabe usar o armamento. E uma dessas armas é a palavra. A principal é a palavra. Olhe para mim, o diabo tem medo de gente que começa a proclamar a palavra, profetizar a palavra. Quando você ora, na sua oração, que é o teu espírito ligado a Deus, e você vai falando coisas, você vai falando do seu cotidiano, você vai falando dos seus desejos, das suas vontades, você entra num nível. Quando você começa a citar a Bíblia, você entra em outro nível, e o inimigo começa a ficar preocupado, desesperado, porque agora você tem a arma, mas está aprendendo a usar a arma. Quem quer essa arma hoje, diga amém. Então, quando nós cruzamos essas informações entre o Salmo 91 e Deuteronômio 7, existe um paralelismo aqui. O que o Salmo mostra? Que o inimigo, ele se revela em turnos, ou eles se revezam em turnos. A Bíblia fala sobre espanto noturno, trabalha à noite, e seta que voa de dia, trabalha durante o dia. Existe um horário específico do dia que demônios são liberados sobre a terra. Às vezes tem dia que acontece muitos acidentes de trânsito, já reparou? Muitos acidentes de trânsito, são demônios agindo na atmosfera. Então, o diabo trabalha em turnos, mas eu entendo uma coisa, o Altíssimo, o Senhor nosso Deus, trabalha 24 horas por dia. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Por quê? Porque Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor do tempo. E o governo de Deus não tem fim, não tem limites. Ele está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas. Então Ele conhece que o Altíssimo governa um ciclo inteiro. Ele governa o dia, Ele governa a hora, Ele governa a semana, Ele governa o mês. Até em ano bissexto Deus está presente. Olha o que diz Mateus 28:20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor. O Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa só nos momentos difíceis ou nos momentos de alegria. Em todo tempo Deus está presente para te guardar, para te abençoar, para te amar, para te proteger. Se isso é uma verdade na tua vida, dá um glória a Deus aí bem alto.
Agora, como esses demônios agem, eu mostro para você. É o que a gente vai começar a estudar hoje. Então, a semana passada nós fizemos a introdução da campanha. E hoje começa a nossa primeira semana. Então você tem mais 6 semanas pela frente para aprender muita coisa do Salmo 91. E eu nunca imaginei que o Salmo 91 tinha tanta revelação. O primeiro, o laço do passarinheiro, é o que a gente vai estudar hoje, que representa as ciladas. Número 2, peste perniciosa, que representa ruínas. O terror noturno age na noite. Seta que voa de dia, ameaças. Peste que se propaga nas trevas, perigos invisíveis. Mortandade que assola o meio-dia. Desistência e praga, que representam calamidades. 7 demônios do deserto que foi revelado a Moisés. Agora, qual é a resposta boa? É que eu posso vencer cada um deles. Diga comigo, eu posso vencer cada um deles. Qualquer um que se levantar e vou profetizar, pode vir os 7 de uma vez, irmão. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está lá no mundo. Maior. Então eu posso vencer cada um deles pelo poder da palavra de Deus. E isso me faz bem-sucedido, mais que vencedor. Então nós precisamos olhar para quem venceu. Quem foi que venceu o inimigo no deserto? Jesus. E a tentação do deserto mostra para a gente que é possível. Jesus venceu cada um deles, porque a tentação de Jesus foi em níveis. Todo o seu ser foi tentado, corpo, alma e espírito, em todos os níveis. 40 dias de tentação, aliás, 40 dias de jejum, e a tentação veio, e Jesus envergonhou a Satanás. 40 anos em 40 dias. Você crê que Deus pode fazer na tua vida, além daquilo que você pode imaginar? 40 anos em 40 dias. Eu quero profetizar, Deus vai acelerar na tua vida as promessas que Ele tem para você. Chegou o tempo de você tomar posse daquilo que é seu. Chegou o tempo de você colocar o teu pé na terra prometida e declarar: é meu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aqui não saio, daqui ninguém me tira. Porque Ele venceu em 40 dias. Assim como Adão perdeu no jardim, Jesus venceu no jardim. Assim como a nação de Israel, 40 anos no deserto, Jesus venceu em 40 dias. Olha o texto do Salmo 91, versículo 3, esse é o meu tema: ciladas. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Numa outra versão, pois Ele te livrará das armadilhas da vida. O que são ciladas, pastor? São armadilhas que o inimigo cria com o único objetivo de nos paralisar, interromper a nossa caminhada, interromper o nosso fluxo de bênção. Já reparou que tem época que está fluindo uma maravilha, e as bênçãos chegando, e eu tomando posse, daqui a pouco parece que trava. Quem já passou por isso? Só eu e mais uns 2, né? O restante não tem. Está fluindo, daqui a pouco, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que o céu fechou. Eu vou te ensinar hoje a girar uma chave no mundo espiritual, aonde você vai ver esse fluxo do Senhor agindo na tua vida de forma intensa e irrevogável, imparável. Quem quer, diga amém. Então, Ele quer resistir você, resistir o seu chamado. Qual é o intuito final? Te paralisar, te capturar, se tornar refém. Aí a linguagem da pessoa muda. Você percebe que uma pessoa está refém de uma situação porque a linguagem dela muda, a disposição dela muda, a expectativa dela muda. Ela já não enxerga mais as coisas com olhos espirituais. O
que é o passarinheiro? É um caçador que coloca armadilhas escondidas, invisíveis, com o intuito de capturar a presa. Ele prepara lá a cilada, ele coloca lá para capturar a presa. Então, são estratégias que o inimigo usa para tentar parar uma obra de Deus. Lembra dos dias de Neemias? Aqueles homens estavam incomodados com as mudanças que estavam acontecendo. Aqueles homens estavam incomodados porque alguém se levantou para acabar com aquela vergonha. Então eu preciso ficar atento, porque o inimigo trabalha escondido. Mas a Bíblia diz que o meu Deus, Ele contempla todas as coisas, contempla o ímpio, mas Ele também contempla o justo. O inimigo pode estar olhando para você, mas não tem um negócio assim, me olha, mas me erra, né, irmão? Me mira, mas me erra, porque não vai acertar, porque eu tenho um Deus que trabalha. A Bíblia diz que Ele trabalha por todo aquele que nele confia. Quem aqui confia no Senhor? Então Ele trabalha por você, Ele trabalha pela sua família, Ele trabalha pelos projetos que Ele tem para você. Então o inimigo arma situações para capturar a pessoa e sem que ela perceba. Quer ver um exemplo clássico da Bíblia? Sansão. Sansão foi um homem que nasceu ungido, Deus o preparou, Deus criou expectativas nele, Deus fez dele um grande homem, nazireu, mas ele começou a brincar com a unção. Ele criava enigmas para descobrir qual era a força dele, e chegou uma hora que ele caiu na cilada da Dalila, irmão. Tem muitas Dalilas aí fora, tem muitas Dalilas agindo de formas diferentes para tentar capturar os homens de Deus, os ungidos de Deus. E nós precisamos fazer frente, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que é? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que tem gente que é o contrário, ele está resistindo a Deus e sujeitando ao diabo. O que as aves frequentemente representam na Bíblia? A alma humana. Alma representa aves. Olha só esse texto, Salmo 124, 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Ele compara a alma a um pássaro que conseguiu escapar do laço do inimigo. Então perceba algo aqui impressionante. O pássaro é igual à alma, e o laço, a armadilha espiritual, ou seja, o passarinheiro não está apenas caçando aves, ele está tentando capturar vidas, capturar a mente. Então preste atenção, não era o caçador, ele quando coloca a armadilha, a intenção dele é capturar a presa. Então muitas armadilhas do inimigo parecem oportunidades, que às vezes é até maravilhosa. Nossa, é o que eu precisava. Mas tome muito cuidado, porque pode representar um laço e um laço de morte. Então tenha cuidado com os caminhos por onde você tem andado, porque há caminhos que parecem ser bom, mas o final é caminho de morte. 2 Timóteo 2, 26. Olha esse texto do apóstolo Paulo. Para que assim voltem à sobriedade. O que é sobriedade? Alguém que está embriagado. Então Paulo está instruindo Timóteo, olha lá, para que assim volte à sobriedade e escapem da cilada do diabo que os aprisionou para fazerem a vontade dele. Ele está falando de homens de Deus, que um dia foram usados por Deus, mas foram capturados. Eles estão embriagados na sua soberba, no seu orgulho, na sua vaidade. O que o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo? Para não se embaraçar com as coisas dessa vida. Se comporte como um bom soldado de Cristo. Procura apresentar-te a Deus
a Deus como um obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, que saiba usar bem a palavra de Deus, e que muitos caíram na cilada do inimigo, estão embriagados, não conseguem mais diferenciar aquilo que é real daquilo que é espiritual, aquilo que é maldição daquilo que não é. E quem são esses homens? Olha o versículo 17, o ensino deles alastra-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Paulo está dando o nome dos indivíduos que estão embriagados na sua soberba, fazendo a sua própria vontade, falsos ensinos, levando as pessoas a se desviarem da fé. Quem é o nome deles? E Himeneu e Fileto estão entre eles. Então, o que esses homens estão fazendo? Aprisionando as pessoas com falsos ensinos. E qual é o nome disso, pastor? Heresia. Nós estamos vivendo a época das heresias. Heresias. Eu nunca vi uma geração tão embriagada de heresias. João 10,10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O que a gente pode concluir? Que as ciladas são formas que o diabo tem de interferir naquilo que Deus preparou para a minha vida. Mas contra a minha vida, nem o mal prevalecerá. Você pode dizer isso comigo? Contra a minha vida, contra a minha casa e contra a minha família, nem o mal prevalecerá em nome de Jesus. Essas ciladas são para roubar a tua prosperidade, para comprometer o seu caráter, ciladas para paralisar o fluxo das promessas, ciladas para te envergonhar, te humilhar, para tirar você da sua posição, para fazer vir à tona o seu velho homem. É assim que o inimigo trabalha. Ele usa uma estratégia, ele é estrategista. A Bíblia chega a dizer que o diabo, ele usa astutas ciladas. Ciladas astutas. Ele trabalha como um sniper, esperando a hora certa de atacar. O diabo, ele cria e prepara ciladas, mas suas vítimas caem porque estão distraídas no caminho e na jornada espiritual. É uma isca, é um engano, é uma prisão, e esse é o processo por trás do laço do passarinheiro. Ele sabe quem você foi, mas ele também sabe o poder da cruz de Cristo, que cancelou todo o escrito de dívida que era contra mim e era contra você. Por isso eu não tenho nada com o inimigo e ele não tem nada comigo, porque eu fui lavado pelo sangue de Jesus e a minha vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence a Ele. O inimigo sabe quem você se tornou em Jesus, irmão. Então, mediante o que ele sabe sobre você, ele vai preparar ciladas baseadas em quem você foi e naquilo que te atraía. Mas cabe a você estabelecer as suas novas escolhas e a quem você serve. O diabo não vai dar bebida alcoólica para quem lá no mundo nunca bebeu. O diabo não vai oferecer droga, cigarro, para quem nunca fumou. Então ele nos conhece, porque nós um dia já estivemos na mão dele. Hoje não mais. Então ele vai trabalhar para te oferecer aquilo que te atrai. Ele quer romper o velho homem. Na verdade, ele quer trazer à tona o velho homem. E nós precisamos romper com o velho homem. O que é isso? Discernir as oportunidades que se apresentam como bênção ou como porta aberta, mas que na verdade vai trazer de volta sentimentos, práticas, hábitos dos quais você foi liberto. Entende? O inimigo trabalha atacando as gerações. Atacando as gerações. Ele não conseguiu com meu pai, ele vai tentar em mim.
ele não conseguiu em mim, ele vai tentar com os meus filhos. Ele não conseguiu com meus filhos, ele vai tentar com os meus netos. Então, o meu posicionamento, diga comigo, o meu posicionamento é como uma barreira que impede o fluxo de maldição de atingir a minha geração. Então, o meu posicionamento hoje garante a vitória das minhas gerações. Mas pastor, mas não é isso que eu estou vendo. Isso é uma página do livro, irmão. A história ainda não acabou, não. Você ainda está na primeira página do livro, já está desistindo. Ainda tem os próximos capítulos. Pode ser que o inimigo hoje está gritando, se gabando aí. O que adiantou? Mas quem dá a última palavra na minha vida, na tua vida, é o Senhor. A minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos pertencem ao Senhor, a minha geração pertence ao Senhor, e ponto final. Eu não vou recuar. Ele trabalha tentando colocar desejos, pecados insaciáveis em nós, e se não vigiarmos nossos pés, ele acaba voltando para o mesmo lamaçal do pecado que um dia o Senhor arrancou de nós. Então, como lidar com as ciladas e as armadilhas da vida? Salmo 116, 7 diz assim: volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, e da queda os meus pés. O Senhor é quem me guarda. O Senhor tem sido generoso para comigo. O Senhor tem sido generoso para com o seu povo. Se não fosse as misericórdias do Senhor, elas são as causas, ou a causa de não sermos consumidos. É por causa dela que nós estamos de pé. É a promessa, é o propósito de Deus que tem nos sustentado. É saber que Deus tem dado ordem aos seus anjos, como diz o Salmo, ao nosso respeito. Está nesse Salmo, para que nos guarde. Então, quem está em pé, cuide para que não caia. Esse é o meu conselho. Quem está de pé, cuide para que não caia. Cuidado com esse negócio, mas pastor, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não tem gente que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Tome muito cuidado, irmão. Isso pode ser uma cilada que o inimigo está usando para te enfraquecer, para te tirar do seu ponto de segurança. Qual é o teu ponto de segurança? É a cruz de Cristo. Qual é o ponto de segurança? Eu estou firmado na rocha que é mais alta do que eu. Ele é a minha segurança. Pode vir a onda, pode vir a tempestade, porque eu estou firmado nele. É ele quem me sustenta, é ele quem me garante, entende? É ele, não é por causa de mim, é apesar de mim. O Salmo 56, 13 diz: pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Quem aqui deseja andar na presença de Deus? Você já anda na presença de Deus. Então foi para isso que Deus te salvou, que Deus nos libertou, que Deus nos conquistou. Para quê? Para que eu diga, eu sou de Jesus. Você pode levantar a tua voz e declarar, eu sou de Jesus. Porque às vezes o inimigo arma ciladas, trazendo confusão na mente. Mas você está na igreja? E está acontecendo tudo isso com você? Eu nem estou na igreja? Estou melhor do que você. Às vezes, irmão, o Satanás, ele manda lá o endemoniado para te afrontar. Ele quer nos afrontar. O que adianta você estar na igreja? Olha aí o que está acontecendo na tua família, olha aí o que está acontecendo na tua casa. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo,
porque como eu venci, você também vai vencer. A diferença é que você tem uma garantia: Deus, Ele te levantou e foi Ele quem te escolheu. E se Deus te escolheu para te usar. Se Deus te ungiu para te usar. Se Deus te empoderou para te usar. Então, não defina a sua vida pelo momento que você está vivendo. É isso que o diabo quer. Glória a Deus. Sabe o que o diabo quer? Aí, você está orando para as pessoas ganhar emprego e você está desempregado. Você está orando pelo filho dos outros. Olha aí como é que está teu filho. Aí você está pregando o evangelho, mas como é que está a tua vida? O meu momento não define a minha história. O que define a minha história é aquilo que o Senhor falou ao meu respeito. Tão somente esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu serei contigo e eu te levarei a conquistar nessa terra tudo aquilo que eu tenho planejado para a tua vida. O ímpio levanta, ele cai e fica prostrado, mas o justo não. Ele cai, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o põe de pé. Você pode dizer glória a Deus por isso? Termino dizendo para você, 3 orações a serem feitas. Você deseja saber lidar com as ciladas e armadilhas do inimigo? Quem deseja, diga amém. Então, 3 orações que você precisa fazer. A primeira: desvia os meus pés das ciladas. Vamos dizer juntos: desvia os meus pés da cilada. Vamos colocar Deus na frente agora. Deus, desvia os meus pés das ciladas. Olha o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou para os meus caminhos. Isso fala de percepção espiritual das coisas que estão à minha frente. É saber fazer as escolhas certas. Porque nem tudo, eu ouvi uma palavra que eu achei interessante, nem toda porta que se abre é para eu entrar. Eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, é verdade. Imagine que Deus abre 7 portas para você, e que você não tem condição de lidar com todas elas. Se você entrar em todas, pode trazer um problema. Às vezes Deus abre muitas oportunidades, mas eu preciso escolher a que se encaixa na minha realidade. Ok? Então nem toda porta que Deus abre é para eu entrar. Talvez das 7 você vai escolher 1 ou 2, e as próximas, pastor, de repente é em outro tempo, é em outra época, não é agora. Isso pode trazer problemas, isso pode trazer confusão, isso pode tirar do propósito, pode tirar você do propósito. Então, aqui fala de autorresponsabilidade quanto ao caminho que eu escolho. Gente, pare de culpar os outros. Pare de culpar as pessoas pelas decisões que você tomou. Minha mãe, pastora Senadi, está aqui. Até 20 anos de idade, eu morei dentro de casa. Então, papai pagava as contas, colocava comida na mesa, nunca deixou faltar nada, deu o melhor para a gente, irmão. Tinha hora que eu achava até que eu era rico, porque a mesa estava sempre bonita, tinha sempre uma novidade. Tinha dia que, eu me lembro que o gás estava acabando. O gás acho que não vai durar o mês todo não, nós vamos para o fogão de lenha. Estratégia. Entendeu, irmão? No fogão de lenha, a gente esquentava água para tomar banho, a gente cozinhava, a gente esquentava água para tomar banho. Maravilha, a gente nem percebia, irmão, que era porque o gás estava acabando. É porque tinha estratégia, tinha sabedoria, tinha discernimento espiritual. Isso também foi uma fase da nossa vida, não foi o tempo todo não. Porque Deus virou uma chave dentro da nossa casa, que graças a Deus a gente tinha para emprestar, e literalmente emprestava. Tinha gente, minha mãe falou, meu pai, durante um tempo pegava dinheiro com a agiota. Tinha dia que as pessoas iam pedir dinheiro, meu pai, tem dinheiro para comprar um gás? Dia tal eu pago. Tem dinheiro para uma passagem?
Assim que eu receber, eu pago. Deus virou uma chave. Então, pare de culpar as pessoas. O problema é a igreja. É que ninguém olha para mim. É que ninguém ora por mim. É que ninguém... Você nem se permite ser orado. Tem gente que tem resistência na oração, resistência no convívio, no relacionamento. É que eu sou uma pessoa difícil, eu não me relaciono com ninguém. Você está deixando de experimentar coisa boa da vida, irmão. Né? Nessa geração tão artificial, tem gente da antiga, que eu sou muito difícil, então fica fácil para Deus, irmão. Se continuar difícil assim, fica ruim de Deus fazer a obra mesmo. Fica fácil para Deus, então, para Deus quebrantar o teu coração, para você experimentar a leveza da vida, a leveza do dia. É o que eu falei para alguém essa semana. Essa geração ansiosa, excesso de futuro. Tem gente sofrendo por algo que assim, eu acho que vai acontecer. Irmão, mas você acha? É uma possibilidade. E segundo a ciência, os maiores medos que a gente carrega nunca vão se materializar. E tem pessoa presa com isso. Então, excesso de passado. O que é isso? Depressão. Então, o que eu preciso para resolver isso? Irmão, viva o agora. Viva o hoje. Seja intenso. Seja feliz com agora. É terminar o dia, olhar para o lado, graças a Deus, dever de casa foi feito, agora está na mão do Senhor, é o Senhor quem vai conduzir, não dá para tentar antecipar o futuro, eu já te expliquei. A gente pode até planejar o futuro, mas quem controla o futuro, irmão? Você pode planejar, amanhã, tal hora, amanhã, na sexta-feira, no domingo, vai ser assim, a gente faz um planejamento, está certo. Porque quando a Bíblia diz que aquele texto lá que Deus coloca o guarda, né? Como é que é o texto do guarda? Me falhou aqui. Lembra lá que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o segurança, a sentinela. Mas é que ele mandou tirar o segurança? Ele mandou você tirar o segurança? Não. Ele falou, deixa o segurança lá, reforça, anda de carro blindado, o que der, ok. Mas não confie nessas coisas, porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu ajudador, eu sou a tua proteção, eu sou o teu caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é isso que ele está dizendo. Isso é estratégia, isso é sabedoria. Qual é o nome disso, irmão? Sabedoria. Esse dia um pastor me ligou que a igreja dele foi assaltada. Entrou lá, levaram os equipamentos, ele estava muito nervoso. Falei, mas a igreja não tem câmera? Não. Tem, mas estava desligado, então não tem. Aí eles entraram, levaram uma máquina. Isso foi na segunda. Aí ligou para a equipe, para vir instalar lá os equipamentos. Os caras vieram na quinta, na quarta eles voltaram e levaram o resto. Prejuízo grande. Tinha câmera, mas estava desligado, então não tem câmera. Entendeu? Isso é sabedoria. Então vamos lá. Autorresponsabilidade. Diligente na direção que eu ando. Autoridade para dizer não aos caminhos que parece luz, que parece bom, mas é caminho de quê? De morte. Não vale a pena. É só um momento. É só um momento, mas que vai custar às vezes anos da sua vida para se recuperar. Não vale a pena. A segunda coisa, como eu faço para me livrar dos laços, das ciladas do inimigo? Deus conduz os meus passos. Olha o que diz Isaías 47, 18. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve andar. Deus está dando direção para a gente aqui hoje. Deus está trazendo proteção, provisão. A oração é: proteja os meus pés do inimigo. Não deixe os meus pés vacilar. Lembra de um homem na Bíblia chamado Asaf? Asaf entra numa contenda com Deus. Ele é tomado daquele espírito de insatisfação e começa a questionar tudo. Ele começa a olhar para a prosperidade do ímpio. E ele olha para a vida dele, olha, isso aqui não está legal. A Bíblia diz que ele quase escorregou. Ele quase escorregou os meus pés. Por quê? Porque tirou os olhos
do principal, que é Deus, e começou a olhar na periferia. Eu acredito que Jesus, quando começa a andar sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus, quando Pedro começa a andar sobre a palavra de Jesus, ele diz assim: se o Senhor me mandar eu vou. Ele começa a andar sobre as águas, sobrenatural. Uau! Ninguém nunca havia andado sobre as águas. Eu já vi o mar se abrir. Agora, a gente andar por cima da água, eu nunca tinha visto, é a primeira vez. Só que tem um detalhe, a Bíblia diz, tirando os olhos, ele tirou os olhos de Jesus e começou a reparar a tempestade que estava do lado. Imediatamente ele começa a afundar. Está no texto. Ele tirou os olhos de quem o garantia e começou a olhar para o lado, para a tempestade. Ele teve medo, porque o medo, ele pode existir, mas ele tem que estar do lado de fora, não do lado de dentro. Aí a Bíblia diz que Jesus o tomando pela mão, ele está afundando. Isso mostra a humanidade de Jesus, né? Jesus é capaz de parar tudo para socorrer um filho seu. Ele está afundando. Jesus agora, entra o Jesus humano, né? Ele é Senhor, mas o Jesus humano, vem cá, Pedro. Aí traz Pedro novamente para a posição que ele estava. E Pedro começa a andar em segurança novamente. Ei, deixa o Senhor conduzir a tua vida. Deixa o Senhor conduzir os teus passos. E por último, Deus, unge os meus pés. Vamos dizer junto: Deus, unge os meus pés. Deus quer encher a sua vida de paz, de shalom, irmão, de novidade. Quem quer receber, diga amém. Então fica de pé comigo, fica. Tem muita gente que entrou naquele ritmo de repetição, o mesmo repertório, é o mesmo repertório sempre. O dia, o vida, o céu, está ruim, e não tem jeito, e não sei como é que vai ser, pastor. Irmão, Deus quer colocar um novo cântico nos seus lábios. Eu estou falando de pés, né? Um cântico nos seus lábios e uma dança nos seus pés. Você está pronto para dançar a dança da Miriam, irmão? Lembra lá, irmão? O tamborim atravessou o mar vermelho. Eu quero profetizar na tua vida que essa guerra já foi vencida na autoridade do nome de Jesus. O Senhor dos exércitos está contigo. Efésios 6:11, vistam-se da armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo vai preparar o laço, mas quem vai cair é ele. Você vai passar ileso. Deus vai te sustentar no nome de Jesus. Quem aqui está recebendo essa palavra, joga suas mãos para o alto, começa a agradecer o Senhor e começa a declarar: Deus, unge os meus pés. A Bíblia diz que Ele faz dos nossos pés como da corça. A corça consegue andar em ambientes difíceis, em lugares difíceis, mas que para as pessoas comuns são lugares difíceis, mas para ela se torna fácil, porque Deus deu a ela a habilidade de atravessar montanhas, de andar no meio de pedras, pedregulhos. Deus vai colocar agilidade na tua vida. Deus vai colocar velocidade nos seus pés. Tem alguém aqui recebendo? Deus vai colocar velocidade. Enquanto o inimigo vier contra você, Deus vai te levar para o alto. Porque assim é a corça. Quando ela vê o inimigo, ela corre para a montanha. Por quê, pastor? Porque o inimigo se torna lento na montanha, enquanto ela se torna ágil. Então o que Deus está dizendo para mim e para você? O inimigo, ele vai te ver, mas não vai conseguir te alcançar. Porque o Senhor vai colocar velocidade. Você vai sair da velocidade terrena, da velocidade humana, da velocidade comum, da velocidade calculável, para você andar na velocidade do céu. Se prepara, porque 2026 será o melhor ano da sua vida. E ninguém vai me impedir. Levanta a tua mão para o alto e começa a adorar. Começa a glorificar a Deus. Se encha da presença dEle. Esse é o negócio, essa é a verdade, esse é o segredo. Crente cheios do Espírito Santo se torna imparável. Tira o argumento hoje
seja verdadeiro. O Senhor quer abençoar o teu povo. O Senhor quer fazer morada entre nós. O Senhor quer conduzir a sua igreja. O Senhor quer conduzir a tua casa. Então deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Senhor. Deixa Ele te capacitar. Estende as suas mãos assim para frente. Deixa o Senhor te capacitar. Deixa o Senhor transformar a sua história. Você não vai morrer no deserto. E nem seta que voe de dia vai te parar, porque não vai te atingir. E nem mortandade que assola no meio-dia vai chegar na tua vida. Começa a receber. Recebe a tua libertação. Recebe a tua libertação. Deixa o Senhor tocar na tua mente. Deixa o Senhor renovar o teu espírito. Deixa o Senhor te batizar com fogo, com a presença dEle. Eu quero mais, diga para Ele: eu quero mais, Jesus. Eu quero mais, Jesus. Isso, dê lugar a Ele nessa noite. Vamos, igreja, dê lugar a Ele nessa noite. Os intercessores agora, os obreiros, os diáconos. Adoração, levante a tua voz e receba, em nome de Jesus, receba livramento. Eu estou dando livramento, eu estou dando livramento nessa noite. Quem veio para receber, receba novidade de vida, novidade de vida. Direita, mas tu não serás atingido, não serás atingido. Veja bem, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do justo. O Senhor tem recompensa para aquele que é fiel. O Senhor tem recompensa para aquele que é fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Se fores fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Vale a pena pagar o preço. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.